Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Começa hoje, a partir do dia 1º de março, domingo, portanto, a decisão do Campeonato Cearense. Teremos novamente, logo mais às 6 da noite, Fortaleza e Ceará, disputando a primeira partida decisiva da temporada. Eu tenho observado bem que é preciso a gente esquecer um pouco o romantismo no futebol, porque o futebol arte é um caminho sem volta e nós não podemos ficar constantemente romantizando o futebol, quando de fato a realidade hoje mexe muito com as estatísticas. Os técnicos estudam muito os seus adversários e planejam as estratégias, quais as brechas que eles podem utilizar para tentar tirar proveito e vencer uma partida. Por exemplo, tem aí os sites, tá, de estatísticas, de planilhas, até porque o futebol não é uma planilha de Excel, mas hoje, dentro de uma realidade muito clara, a gente observa que os números fazem parte exatamente de todos os jogos. É necessário que os analistas de desempenho estejam atentos para passarem dicas, observações, orientações para os seus treinadores, seus técnicos, que estão em busca constantemente de ideias de jogo que podem facilitar a equipe chegar a uma vitória. Por exemplo, os gols esperados de uma partida. Em determinadas situações, o jogador faz um gol com dificuldades, né, de bloqueio dos adversários, ele chuta uma bola contra a meta do adversário e consegue fazer um gol numa situação que não é esperada. Diante do estudo do analista de desempenho, dos números da estatística, aquele gol não seria possível acontecer. Tá? Uma probabilidade muito baixa. Mas acontece que o futebol é o esporte mais surpreendente, onde o imponderável acontece, e pode ser que naquele momento o jogador consiga marcar o gol, mesmo com uma dificuldade imensa de finalização, vários adversários à sua frente para bloquear a sua ação, ele chuta, a bola sai mascada, mas aí acontece que o goleiro toma um frango, né? E aí onde vem o imponderável. Esse gol aconteceu muito mais pelo demérito do goleiro e não pela eficiência do jogador que chutou. Portanto, diante dessa situação, nós não podemos apontar favoritismo de nenhuma das duas equipes para hoje, porque existem as variáveis no futebol. De fato, isso tem um contexto muito complicado, porque envolve o modelo de jogo, os esquemas, se é no 4-4-2, se é no 4-3-3, se o técnico vai elaborar em um 3-5-2. Existem as variações táticas, posicionamento em campo, né? E a movimentação com a bola, sem a bola, a organização defensiva, ofensiva das equipes, tudo isso faz parte do jogo. Tá? As ações individuais dos jogadores durante a partida, com os passes, às vezes passes certos e errados, finalizações, a marcação, os desarmes, os dribles, os cruzamentos, são fatores que ocorrem normalmente numa partida, onde deve existir um equilíbrio. É o que nós
esperamos aconteça hoje entre Fortaleza e Ceará. Um grande equilíbrio, onde eles podem tirar proveito, tá? Tanto da qualidade como das deficiências do seu adversário. A qualidade do adversário e força de um elenco, ela pode influenciar tranquilamente no jogo. Até mesmo as condições, o tempo, né? Condições climáticas, vai estar chovendo naquele momento. E por falar em chuva, nós temos aí o nosso estado sendo banhado por chuvas, boas chuvas. A atmosfera do jogo, na verdade, a gente não sabe como vai se desenhar essa partida e logo mais a partir das 6 da noite. Vamos aguardar e esperar que haja um esforço, né, diante aí das variáveis físicas dos jogadores para conseguirem apresentar um bom futebol. Isso é o que a gente espera, na verdade, tá? Porque eu vejo a equipe do Ceará com uma boa dinâmica de jogo, tá? O time consegue se movimentar bem na troca de passes, naquelas triangulações onde o jogador está com a bola, o outro se aproxima para apoiar, para receber o passe, ou até mesmo um terceiro jogador se apresenta, né? Aquela de haver troca de passes ali, tabela, e o passe para um terceiro jogador. Isso chama-se triangulação. Portanto, o jogo de hoje ele pode reservar surpresas. Pode ser que aconteça até muitos gols, né? Uma goleada de parte a parte, mas é uma probabilidade pequena. Tá? Existem as possibilidades, como a gente tem sempre falado, mas a probabilidade de muitos gols no clássico entre Ceará e Fortaleza é pequena. Até porque as equipes entram com aquela ideia de jogo de não dar espaços para o adversário, não deixar o adversário encontrar brechas para conclusões, para finalizações, e isso é um elemento chave, né? Que os técnicos incluem num jogo para obter uma superioridade numérica, evitando aqueles passes nas entrelinhas, né? E é provável que isso de fato venha a acontecer. Temos as prováveis formações aí de Ceará e Fortaleza, já vendo aqui o Fortaleza com o goleiro Breno novamente, o Mailton, que vem se destacando no time do Fortaleza, vem se destacando muito bem. O retorno do Brits, quem sabe? Zagueiro ao lado do Cardona, que está aí sendo colocado como líder do time. Eu não vejo o Cardona com essas características de liderar coisa alguma. É um jogador que tem sua qualidade, atuando pela esquerda, no setor de defesa do Fortaleza. Ele é um zagueiro canhoto, mas com espírito de liderança, de inspiração. Isso não é característica dele. Bom, para mim, pode ser que surpreenda até hoje no clássico, né? Aí vem o Fuentes pela esquerda, lateral. Sacha, Pierre, certamente deverão ser mantidos como volantes, proteção de zaga. Crispim é uma dúvida, principalmente para o torcedor. Para o técnico talvez não, ele mantém o Crispim, mas não está bem no jogo, não está bem nos jogos do Fortaleza. Eu até imagino que a entrada do Luca Prior seria mais ideal, mas o técnico é o Carpini, ele que define. Ele tem um
o seu estudo, ele tem a sua estratégia, ele tem o seu staff, os seus auxiliares técnicos, né? Analista de desempenho que pode passar todas as coordenadas e ele achar que determinado jogador é melhor naquele momento do jogo. Aí vem Pochettino, Luiz Fernando e Vitinho. Ou seria assim, o Vitinho pela direita, o Luiz Fernando centralizado como atacante, como centroavante, Pochettino e Crispim, ele estaria povoando assim o meio-campo da equipe do Fortaleza, tá? Mas ele pode manter talvez o GB de centroavante, sei lá, vamos aguardar, né? Formação da equipe do Fortaleza. Enquanto que o Ceará deve entrar com o Richard no gol, o Rafael Ramos como ala direita, lateral direito. Ele vem se destacando pelo apoio, pelo setor direito, Gilmar, Éder e Fernando pela esquerda. Lucas Lima e Zanocelo, além do Juan Alano no meio-campo. Pedro Henrique pela direita, Mateuzinho e Wendel. Essa é a provável formação, mas não é a garantia que o técnico Mozart vai escalar essa formação. De repente ele pode vir com outra formação, mudando aqui, colocando aqui o Melk como titular, já que ele não terá o Vina, nem terá o Matheus Araújo. Tá? Um jogador muito importante no sistema ofensivo da equipe do Ceará. O árbitro é o Rafael Rodrigo Klein, da Federação Gaúcha, e vamos mais uma vez acreditar que a gente pode acompanhar hoje uma partida bem disputada, porque afinal de contas hoje em dia o futebol revela muita competitividade, tá? Esse é o nosso episódio, a gente volta em outra oportunidade para falar do resultado da partida, do que foi o jogo. Valeu, até a próxima.